Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil, e também informando que você encontra aqui as informações na medida certa desta semana e também das semanas anteriores. Lembrando que você que quer acompanhar mais detalhes do jornal, você acompanha através do YouTube e também do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias. Você que prefere informações impressas, nós temos também o Facebook, A Hora da Notícia, onde você vai encontrar informações impressas com fotos e outros detalhes mais para você. Sempre agradecendo o seu apoio, vamos dar início então às nossas principais manchetes de hoje. Lojistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte podem participar do programa de ampliação dos Correios. Começa dia 20 de março o pagamento do novo Bolsa Família. Real Gabinete Português de Leitura foi eleito como uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Muito bem, estamos começando mais um Tele Brasil Notícias e hoje um Tele Brasil Notícias que começa especialmente para as mulheres. Sim, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E como eu tenho aqui uma parceira que está acompanhando aí toda a programação do Tele Brasil Notícias, do nosso espaço internacional também, e também do Consulte ao Doutor, que é a doutora Silvânia Alexandre. Isso. E justamente falando em Dia Internacional da Mulher, a pergunta que mais eu faço pessoalmente, poxa, mas o Dia da Mulher é todo dia, não é isso? Por que é um dia especial para ela? É um dia comemorativo, é um dia para lembrar para as pessoas a questão de gênero e de igualdade. Inclusive isso está instituído em lei, né? Sim, ele está instituído na nossa Constituição, no artigo 8 e 206, e também em lei específica e lei federal brasileira e internacional, tratados internacionais. E o que compreende esse Dia Internacional da Mulher? Que direitos ela tem que permite ela estar ali marcado numa data mundial, né? O Dia Internacional da Mulher está ligado em vários fatores e vários problemas pelo mundo, nos quais o Dia do Trabalhador, o Dia da Mulher, o Dia do Voto e a discriminação de gênero, que realmente era muito acentuado, principalmente na metade dos séculos 17, 18 e 19. Então nós temos que dar os parabéns a todas as mulheres, inclusive a você, né? Aí, ó. Obrigada. Parabéns. Mas vamos à pergunta principal. Em plena festa, índice de feminicídio em São Paulo e outros lugares do Brasil, parece que a coisa perdeu o controle. Olha, sempre houve. O problema é que agora, eu estava vendo hoje um levantamento junto ao Tribunal de Justiça, parece que aumentou. Mas não é que aumentou, é que as denúncias aumentaram. Então, a sensação de aumento, há uma sensação de aumento por isso. Antigamente as mulheres tinham medo, tinham pavor e também não tinha uma justiça e nenhuma vara especializada. Então as mulheres se sentiam constrangidas e não faziam
e muitas das vezes também eram ameaçadas, né? O sistema de educação brasileira, ele tem sofrido várias transformações. Antes a mulher praticamente era ali uma escrava de casa, né? Objeto, né? Exatamente. Era propriedade. Aí mudou-se esse conceito, né? E com as mudanças passou-se também a instituir tanto direitos internacionais como nacional da mulher, não é isso? Isso. Agora, você tem alguma recomendação, por exemplo, na questão do feminicídio, dos problemas que nós estamos tendo, onde a pessoa tem que recorrer, como é que se faz nesse caso? Hoje a Lei 11.340 de 2006, proclamada e instituída pelos direitos humanos, pela nossa política brasileira, recomenda-se que a mulher, em situação de grave ameaça ou, infelizmente, né, sendo aí, de repente, sei lá, coagida a alguma coisa, ela deve recorrer às polícias, à delegacia ou a delegacias especiais e ali ser devidamente escutada e ouvida, o que não era antigamente, por isso que eu deixo bem claro isso aqui, em suas denúncias. E logo em seguida ser encaminhada imediatamente para, se for preciso, um pronto-socorro, ou bem como ser ouvidas e tratadas por mulheres, especializadas no cuidado da mulher. Mudou até a lei com respeito se você mora num prédio e aquela vizinha é espancada pelo marido, mudou algumas leis nesse aspecto. Antigamente, em briga de casal não se mete a colher, né? Hoje não é mais aceitável, não é mais aceitável esse tipo de coisa, porque a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha, que sofreu por 23 anos abusos e excesso do marido, ela não permite. Então, se algum homem, mulheres, qualquer pessoa que ouvir ou souber de alguma agressão contra a mulher, ela deve ser denunciado e deve ser chamada a polícia imediatamente. Falando um pouquinho da história da Maria da Penha, você lembra alguns detalhes que são importantes para destacar? Olha, a Maria da Penha era uma mulher muito bem estudada, o marido também, os dois se conheceram na faculdade, pós-graduação e especialização. Ele era muito amável, inicialmente muito amável, depois do primeiro filho, eles foram morar no Ceará. E ali começaram os abusos, porque ela estava longe de sua família. Olha só para você ver. Então, muitas das vezes, os homens também aproveitam que aquela mulher está sozinha, para ele está sob comando, e começa a praticar esse tipo de abuso. E ainda falando na questão de abuso, as medidas hoje preventivas, as instruções judiciárias que proíbem a aproximação do marido, fazem parte desse índice que apurou-se aí do feminicídio? Olha, hoje o índice de denúncia e de agressão e de morte, né, feminicídio, está em torno de 33%. Não estou dizendo que 33% por 33 mil por dia, só que contém todos os tipos de agressão, lesão e feminicídio. Então é um índice muito elevado, muito alto. E, infelizmente, quanto maior a classe social da mulher, maior o índice de abuso e de ofensiva do marido contra aquela mulher. O que ocorre é que a mulher, como ela tem um grau superior, às vezes é uma juíza, é uma doutora, é uma médica, ela tem vergonha. Ainda existe esse tabu? Existe esse tabu. Entre as mulheres existem, e os homens contam com isso, para coagir muitas das vezes por medo naquela mulher. Apesar de estarmos fazendo uma homenagem às mulheres, né? Na questão da Lei Maria da Penha, ela se aplica somente às mulheres que podem recorrer ou existe caso contrário? Não, tem uma exceção que também pode ocorrer mulheres ou mães que batem filhas. A mulher que tem convívio afetivo com a outra mulher pode ser sim enquadrada, mas o homem jamais. Certo. O homem jamais. Mas a mulher que tem um homem afetivo com a outra mulher e de mães que abusam de filhas. Eu até vi um caso de que houve aí, vai estar inclusive no nosso quadro jurídico do Tele Brasil Notícias, que hoje, se você é filho e bate na sua mãe idosa, você está sujeito à Lei Maria da Penha, que anteriormente parece que não se entendia dessa forma. Não, se enquadra em duas leis, Estatuto do Idoso e Maria da Penha. Quando bate em mães, principalmente velhinhas, toma dinheiro, esse tipo de coisa. Na verdade, o que acontece? Retire-se aquele indivíduo imediatamente, afasta-se aquela senhorinha, né, ou senhora, descobri aqui, mas geralmente os filhos que abusam dos pais, geralmente os pais são muito velhinhos, não conseguem se defender, e o que ocorre? Pode acontecer o afastamento ou até mesmo a hospitalização daquele indivíduo. E com a hospitalização vem aí aquela dor de cabeça danada, não é verdade? Porque, veja,
às vezes o idoso ficou naquela dependência, foi internado numa instituição, os familiares também parece que não dão muito apoio. Isso tudo é uma somatória de acontecimentos. Infelizmente sim. Os idosos, eles são hoje, claro, a mulher em primeiro lugar, segundo lugar, os idosos são muito abusivos e sofrem bastante os maus tratos. Muito bem, vamos aproveitar a nossa convidada e ouvir as palavras dela como mulher neste Dia Internacional. Mulheres, olha, lembre-se, vocês são importantes, sem mulher não existe o mundo, os homens devem nos respeitar e lembre-se, ao lado de uma grande mulher há um homem, nunca ao contrário. Exatamente, e não esqueça que a sua mulher ou a sua companheira ou aquela pessoa que você mais estima merece não só carinho, atenção, mas o respeito e estar sempre na sua companhia, sem aquele critério de vigilância, antagonismo. As pessoas merecem contemplar a beleza da vida e viverem sempre abertas para uma nova porta que a cada dia se abre. Parabéns a você, mulher. E começamos a edição de hoje falando do governo que vai liberar 15 milhões de reais para se reestruturar o sistema de defesa do consumidor no país. E a meta é combater também o endividamento da população. Vamos observar. A Senacom reuniu no Ministério da Justiça gestores dos PROCONs estaduais, municipais e entidades de defesa do consumidor para tratar de assuntos considerados urgentes. Um dos temas, o valor dos combustíveis. O governo quer um levantamento completo de estados e municípios para saber quais preços estão sendo praticados para o consumidor nas bombas. Será fixado um prazo de 5 dias para que as entidades estaduais, municipais e da sociedade civil informem a Secretaria Nacional do Consumidor a ocorrência de eventuais práticas abusivas. Outro assunto que o governo quer que seja solucionado a curto prazo é a questão do endividamento do cidadão. De acordo com o Ministério da Justiça, atualmente 70 milhões de brasileiros estão superendividados. Ou seja, são aqueles que ao pagar as suas contas ficam com o mínimo existencial de R$ 303. E para proteger os mais vulneráveis, a ideia do governo é elevar este valor. O governo vai liberar 15 milhões de reais para fortalecer e restaurar o sistema de proteção e defesa do consumidor no país. Os PROCONs estaduais ou PROCONs municipais que queiram atender consumidores superendividados terão a possibilidade de apresentar um projeto, abrangendo, por exemplo, a possibilidade de projetos de contratação de pessoas, compra de equipamentos, de compra de veículos ou campanhas locais que visam orientar os consumidores em cada cidade, em cada estado. Vamos agora falar dos lojistas de Brasília e também de São Paulo, Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, que já podem participar do novo programa de ampliação da rede de logística dos Correios. Inclusive, é uma oportunidade para se atrair mais clientes e aumentar com isso as vendas dos produtos. Uma parceria que pode render agilidade para os clientes e renda extra para os negócios. Agora, farmácias, papelarias e lojas de conveniência podem se transformar em pontos de coleta de pacotes dos Correios. Para isso, basta ter espaço físico disponível no estabelecimento para guardar encomendas, dispor de um smartphone e uma impressora. A ideia é expandir a rede de atendimento sem a necessidade de montar agências exclusivas. A gente precisa agregar conveniência, para os clientes que querem retirar ou receber as encomendas num local mais próximo possível da sua casa ou do trabalho. Os editais para se tornar um parceiro dos Correios estão disponíveis na página correios.com.br/pontos de coleta. Desde que foram publicados em dezembro de 2022, a empresa recebeu mais de 300 pedidos de adesão.
Ao todo, os Correios possuem quase 10 mil agências em todo o país. Com os postos de coleta, o cidadão poderá buscar ou postar uma encomenda em um endereço mais próximo de casa, por exemplo. Para os usuários do serviço, não haverá cobrança de taxa extra. Já o comerciante que abrigar um ponto de coleta irá receber R$ 1,10 por cada objeto postado ou entregue na unidade. E ainda pode ver o movimento no comércio aumentar. O mercado de encomendas ele é concorrencial e extremamente competitivo, então a gente precisa cada vez mais agregar essa conveniência de estar ainda mais próximo dos clientes. Saúde. E vamos agora falar então de saúde. O governo federal, inclusive preocupado com a questão da vacinação, lançou em Brasília o Movimento Nacional pela Vacinação. O objetivo é ampliar a cobertura de vacinação oferecida pelo SUS. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é médico, vacinou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. O ato marca o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, que prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. O gesto que nós estamos fazendo aqui não é um gesto apenas de dizer para vocês que nós agora vamos ter vacina para vacinar todas as pessoas que precisam ser vacinadas em toda e qualquer idade. A gente vai ter vacina nos nossos postos de saúde espalhados pelo Brasil inteiro. Antes do presidente Lula, outras pessoas que fazem parte dos grupos prioritários também foram imunizadas contra a Covid-19. Aos 83 anos, Dona Odete não se intimidou com o tamanho da agulha e reforçou a importância da vacinação. Tem que tomar, todo mundo tem que tomar, ainda mais os idosos. Nesta primeira etapa, devem se vacinar pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19, idosos acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Vamos proteger nossas vidas, esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida. Além do reforço da vacinação contra a Covid-19, o governo federal vai intensificar a campanha de influenza em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. E a partir de maio, a população será chamada para atualizar a caderneta de vacinação com ações nas escolas de todo o país. Doenças que pareciam simples como o sarampo, a gente também precisa tomar vacina. Como a cachumba, a gente tem que tomar vacina e, sobretudo, contra a Covid. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E vai começar no dia 20 o pagamento do novo Bolsa Família. Inclusive, todos os beneficiários irão receber o valor de R$ 600. Isamara hoje tem doutorado pela Universidade de São Paulo. De família pobre do interior da Bahia, ela conta com orgulho sua trajetória e lembra que só foi possível estudar graças ao Bolsa Família. O ano era 2006. Eu tinha 10 anos, minhas irmãs 12 e 14 anos. E foi a primeira vez que fomos a uma loja comprar material escolar. Pela primeira vez, podíamos comprar cadernos de capa dura e lápis de cor. As famílias beneficiadas receberão um valor mínimo de R$ 600. Para as famílias com crianças de até 6 anos de idade, tem ainda um valor adicional de R$ 150 para cada criança. Um outro adicional, chamado Benefício Variável Familiar,
prevê mais R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e também para gestantes. A partir deste dia 20 de março, presidente, 700 mil famílias que estavam passando fome volta para ser atendido junto com o Bolsa Família. O novo Bolsa Família foi pensado para ajudar novamente a tirar o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar. 20 milhões de famílias serão beneficiadas. Além de garantir uma renda básica, o novo Bolsa Família busca integrar políticas públicas. O objetivo é facilitar o acesso a direitos básicos, como saúde, educação, assistência social e moradia. Para garantir o recebimento do benefício, além de manter os dados cadastrais atualizados, os beneficiados precisam cumprir as condicionalidades do programa. É preciso que as crianças e os adolescentes estejam matriculados e frequentando a escola. É necessário acompanhamento pré-natal para gestantes. É indispensável a atualização do caderno de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E as crianças menores de 7 anos devem passar por acompanhamento nutricional. O programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. E vamos falar agora com você que tem o nome restrito por causa de dívidas, né? E também o nome no SPC. É importante observar que até o dia 31 de março você pode negociar o débito em uma das agências do Correio. O Feirão Limpa Nome é uma parceria entre duas instituições que vão permitir, inclusive, o parcelamento presencial e também, aí no caso, a conta não ficar pesada no seu bolso. O Feirão Limpa Nome é uma parceria entre as duas instituições e vai permitir que o cidadão tenha acesso ao atendimento presencial, parcelando a conta sem pesar no bolso. Uma vez que a dívida é negociada, o consumidor tem um nome limpo na hora. Vamos falar com você que está aí buscando ter a sua casa própria, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou no dia 3 de março de 2023, mais de 1.400 unidades habitacionais no município de Rondonópolis. Isso lá no Mato Grosso. Eu estou aqui no residencial Celina Bezerra, este conjunto de prédios do programa Minha Casa Minha Vida, voltado para a população de baixa renda e que vai ser repassado a 1.440 famílias aqui em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. A cerimônia de entrega das chaves vai contar com a presença do presidente Lula. Essa é a primeira viagem dele ao interior do Centro-Oeste desde que assumiu a presidência. E aqui também deve ser feito o anúncio da retomada da segunda etapa do residencial, que vai beneficiar mais 1.150 famílias. O condomínio já tem pavimentação, iluminação pública, creche, escola e UBS. E é grande a expectativa dos beneficiados em deixar de pagar o aluguel e realizar o sonho da casa própria. Consulte ao doutor. Muito bem, voltamos com o nosso quadro Consulte ao Doutor. O caso que nos foi enviado é de uma pessoa que teve aí uma árvore sobre o seu carro diante de um temporal e numa via bastante concorrida em trânsito e assim por diante, mas a árvore parece que estava meia podre, né? E o vento aproveitou, derrubou em cima do carro. A pergunta que ele faz é o seguinte: quem vai me pagar? A prefeitura, a seguradora ou quem mais, doutora? Quem vai te pagar? O seu seguro, desde que você contratou o seguro, coisas fortuitas. Se você não fez esse seguro, quem vai te pagar? A prefeitura. Então você faz um boletim de ocorrência, porque aquela árvore está em via pública, então quem é responsável pela sua manutenção é a prefeitura do seu estado. Ponto.
Você leva o boletim de ocorrência, tira ali suas fotografias, encaminha a subprefeitura do seu bairro ou onde aconteceu. Eles vão analisar e vão te indenizar. Ponto. Digamos que você não conseguiu, a prefeitura recusou. Juizado de pequenas causas. Muito bem, se você não ficou satisfeito com essa resposta, quer mais detalhes? Qual é o e-mail, doutora? advocaciatrindade@hotmail.com. Terei o maior prazer. E tem também o WhatsApp. 011 São Paulo, 997-686749, daqui do escritório. O Consulte ao Doutor é isso, é informação breve e precisa na sua pergunta. Até mais. Consulte ao Doutor. Muito bem, vamos falar agora então do novo RG, porque o governo federal está prorrogando o prazo para estados, inclusive, emitirem a nova carteira de identidade nacional, que vai unificar então o cadastro em todo o país. O prazo acabava agora no dia 17 de março de 2023, está aí prorrogado para que os estados possam, assim, se adaptarem a esta nova fonte de informação. O prazo acabava na próxima segunda-feira, mas 17 estados e o Distrito Federal ainda não se adaptaram. Agora, os institutos de identificação estaduais terão até o dia 6 de novembro para se adequarem. Mais moderno e seguro, o documento apresenta o CPF como o único número de identificação e vem com um QR Code que permitirá a validação eletrônica do RG. Vamos agora falar então de igualdade salarial. Tudo porque a questão de igualdade social entre homens e mulheres foi apresentada uma proposta em um encontro que reuniu a primeira-dama e ministras do governo. Vamos observar. Um café da manhã deu início às atividades do Mês das Mulheres no governo federal e que contou com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva. Foi apresentada ainda a marca da campanha. É o pontapé inicial de um mês que para nós é importante, é fundamental. Nós vamos traçar políticas públicas para as mulheres em todas as áreas. Se cada uma de nós for apresentar uma agenda individual para enfrentar o problema, enfim, das discriminações, dos preconceitos contra as mulheres, será sempre insuficiente. Cada uma falou sobre o fato de ser mulher e estar à frente de áreas tão importantes para o desenvolvimento do país. Estar com vocês, construindo nesse lugar, é uma honra e dizer que o nosso governo com certeza não vai parar em março. O desafio das mulheres na ciência é a gente garantir o acesso, né? É garantir a ascensão, é garantir a permanência. A cultura é transformadora, a cultura é emancipadora, a cultura também tem alma feminina. Ao você botar uma mulher no comando, botar uma mulher negra, botar uma mulher indígena no comando, você, na verdade, está mudando a forma de pensar sobre a política pública. Todas as ministras agradeceram por estar ocupando espaços no Executivo Federal, um território tradicionalmente masculino. E para dar apenas uma ideia do pacote que será anunciado pelo governo no Dia Internacional da Mulher, a ministra Simone Tebet adiantou que um projeto de lei será encaminhado ao Congresso Nacional, equiparando os salários de homens e mulheres. Nós podemos pensar até o dia 8, se vamos aproveitar o projeto do próprio Congresso, apresentar um substitutivo lá. A menor das preocupações é a forma, o importante é o conteúdo. Outros discursos, no entanto, relembraram o passado de obstáculos, de lutas e de oportunidades. É uma grande honra também ser a primeira mulher ministra da Saúde em 70 anos de história. As mulheres têm um olhar amplo da sociedade. Nós precisamos desse olhar para mudar a realidade brasileira. O mês de março é o mês das mulheres a gente vai trabalhar o mês de março com todas as pautas. O tema mulher é um tema transversal de todos os ministérios. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a decisão da segunda turma, que reformou a decisão que afastou a Lei Maria da Penha em caso de agressão de filho contra a mãe idosa. Vamos observar.
Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que homem acusado de agredir a mãe idosa deve ser julgado pela Lei Maria da Penha. Criada há quase 17 anos, a Lei Maria da Penha é aplicada para prevenir e punir atos de violência física, verbal, moral, sexual e patrimonial contra as mulheres. A advogada Marília Brambila explica os requisitos para a aplicação da lei. Precisa ter o âmbito familiar, né, ou dentro da unidade doméstica, onde todos coabitam, dentro do elo familiar, todos aqueles que são parentes de sangue ou se consideram aparentados e aqueles que vivem ou viveram relações íntimas de afeto. Dentro desse início, você verifica se essa vítima, mulher, seja biológica, seja gênero feminino, né, gênero mulher, então nós temos aí a aplicação da Lei Maria da Penha. A advogada explica ainda que a lei também leva em consideração a vulnerabilidade da mulher. Nós temos a necessidade de interpretar nesse momento que dentro de relações familiares, dentro das relações de política, de trabalho, essa mulher é vulnerável, ou seja, ela está em desigualdade, ela precisa de mecanismos de proteção. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros da sexta turma entenderam que a vulnerabilidade da mulher é presumida e, com isso, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu não haver motivação de gênero no caso da agressão de um filho contra a mãe de 71 anos e reconheceu a competência do juízo comum para o caso. Segundo o TJ, a condição de idosa que dependia de ajuda financeira do filho seria o fator determinante de vulnerabilidade na relação. E não havendo motivação de gênero nas supostas agressões, a Lei Maria da Penha seria inaplicável. Com isso, o Ministério Público recorreu ao STJ. De acordo com o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, o STJ já possui entendimento firmado de que são presumidas pela Lei Maria da Penha a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. Segundo o ministro, ainda que a motivação do delito fosse financeira, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra a mulher, concluiu o relator ao decidir sobre a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica para julgar o caso. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Da Minha Casa Minha Vida, porque 600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues lá em Bertioga, no litoral norte de São Paulo, região da Baixada Santista. A entrega do apartamento é o fim de uma espera de mais de 10 anos para Rosiane. Diarista e mãe de 4 filhos, ela conta que é um alívio finalmente se livrar do aluguel e morar na casa que agora é dela. Bem melhor, vou pagar uma coisa, mas é meu, não pagando todo mês para os outros. Assim como a história de Rosiane, outras 600 famílias ganharam a chance de uma vida mais digna e um novo endereço. Condomínios Flamboyant e Resedá, em Bertioga, litoral de São Paulo. 600 unidades já estão prontas para receber mais de 2.400 pessoas. A entrega das chaves marca a conclusão da primeira etapa do projeto habitacional. Outros 900 apartamentos estão em construção no local. No total, serão 5 prédios com 1.500 unidades, todos com infraestrutura completa, incluindo água, esgoto e iluminação pública. Cada moradia é um emprego direto na construção e 3 empregos indiretos. É o que mais gera emprego e casa para quem precisa. Com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, a meta é contratar 2 milhões de habitações até 2026. Segundo o governo federal, até 50% dessas unidades, financiadas e subsidiadas, devem ser destinadas à faixa 1 do programa, que atende a população mais pobre. Além disso, famílias em situação de rua serão atendidas. É assim que se trabalha um governo que olha para o povo. É mais emprego e renda, como o presidente Lula nos cobra. O IBAMA que completou 34 anos. E olha, ele tem também
um novo presidente. A posse de Rodrigo Agostinho também marcou o aniversário do Instituto, que completou 34 anos, como dissemos. Tomou posse nesta terça-feira o novo presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. É combater grilagem de terras, desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira, garimpo. Nós vamos colocar fiscalização na rua. Num segundo momento é a bioeconomia. Nós precisamos valorizar economicamente nossas florestas. Além da posse do novo presidente, foi entregue também o prédio do Preve Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em Brasília. Obra de 14 milhões de reais, financiada com recursos do Fundo Amazônia, resultado de doações internacionais voluntárias geridas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES vai ser um banco que vai inspirar outros bancos no Brasil e internacionalmente pelo seu balanço verde, pelo seu compromisso com uma economia sustentável que preserve a natureza e que gere práticas muito mais adequadas a nós preservarmos o nosso meio ambiente. Presente à cerimônia de posse, a ministra Marina Silva ressaltou o trabalho do IBAMA nas ações de combate ao desmatamento e fiscalização e explicou que os ambientalistas de hoje precisam atender às necessidades do presente. Fazer a transição para um outro modelo de desenvolvimento. E a sustentabilidade, ela não é só uma maneira de fazer. A sustentabilidade é também uma maneira de ser, sobretudo uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. Vamos agora falar então do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves, porque não é mais obrigatório. Vamos observar. Aeroportos e aeronaves. A decisão da Anvisa levou em consideração a queda de 91% no número de casos de Covid-19 desde novembro de 2022. Condomínio Dia a Dia. Muito bem, estamos de volta com o nosso Condomínio Dia a Dia. Ao meu lado aqui, a doutora Silene Alexandre, e sempre com as respostas a respeito do seu condomínio ou mesmo orientações práticas para que você possa estabelecer e administrar da melhor forma possível, né? Eu vou novamente tocar aqui na questão de assembleias, porque muitas dúvidas se tem o seguinte: eu vou realizar a assembleia, fiz lá minhas proclamas, como é que é feita na segunda chamada? O que se nomeia primeiro? Quem vai ser o presidente? Como é que é? Quem é o secretário? Como é que funciona isso? E como se coloca em pauta, então, as informações que correrão ali naquele dia? Bom, como é que funciona isso, a Assembleia? A Assembleia ela tem que acontecer realmente todo ano, a ordinária, ponto. Ela é obrigatória? É. E cada condomínio tem o seu mês. Por exemplo, o nosso aqui, salvo engano, é março ou abril. Então, todo ano vai acontecer entre março e abril. Então, todas as pessoas já sabem. Tem que ter no quadro de aviso, todo condomínio tem que ter um quadro de aviso e ali tem que ter uma data. Daqui 30 dias terá a Assembleia Ordinária. Então tem que ser comunicado ao condômino 30 dias antes. Sim, comunicou-se. Aí foi na Assembleia. Aí você chegou o dia e iniciou. Aí espera-se, chega ali às 19 horas, digamos que seja 19 horas, espera por 30 minutos, é a segunda chamada. Ponto. Aí começa a segunda chamada às 19h30 ou 19h40. Tem alguns condomínios que espera 30 minutos, tem alguns condomínios que é 40 minutos, e tem alguns condomínios que espera 50 ou 1 hora. Isso vai demorar... Quem que vai ser o presidente? Bom, primeira coisa que deve ser nomeada, a ata, quando foi decidido e comunicado aos moradores, dia 30, por exemplo, vai ter uma assembleia. Já tem uns pontos a ser discutidos. Sim. Então, aqueles pontos já estão decididos. Quais são? Então, e os condôminos, supostamente, já sabem também em conhecimento. O que acontece? Teve a primeira chamada, segunda, aí vai de condomínio para condomínio. Primeira coisa, quem tem que ser o secretário de mesa, primeiro e segundo? Por que isso? É nomeado ali entre os condôminos, os proprietários, quem será o secretário, que é o importante, que vai escrever a ata, ou gravar a ata, ou o vídeo da ata.
Porque geralmente porque ele tem condições jurídicas e ele responde naquele momento. Tem prédios que às vezes chama a administradora passa a ser a pessoa que não cuida, pode, não pode. Mais. A administradora não pode mais ser secretária. A administradora, ela passa a ser o coadjuvante, ela fica ali esperando, ouvindo. De repente, se for gravada, ela pode até gravar, mas tem que ter o secretário, e o primeiro e o segundo. Então, hoje é obrigatório o seguinte... Porque antigamente o próprio Não, hoje é obrigatório. Por quê? Porque ela tem interesse. Ela tem que ser interessado. Então, se tiver uma ação contra ela, como é que ela vai processar ela mesma? Essa mudança é bem importante, porque, veja, antigamente, realmente, as administradoras acabavam assumindo ali, não diretamente a presidência, era o síndico quem presidia a reunião, e havia ali a ata estabelecida pela administradora. Então, hoje é obrigatório, então, que o próprio condomínio, pode ser alguém do conselho... Lembrando que o síndico também não pode presidir mais. Tá, tem mais... Porque ele também é o terceiro interessado, porque quem você vai processar? A pessoa que ele se fez, se auto... Certo. E tem até cabimento nisso. Hoje, então, o síndico ele vai assistir, claro, porque terá reclamação contra ele. E o único momento do síndico se defender é naquela audiência, naquela extraordinária. Tem gente que fala, gente, não faça isso, mas vou um exemplo. Meu síndico é ladrão, meu síndico desvia, meu síndico é isso, meu síndico está roubando. Então, qual que é o momento de você discutir e do síndico se defender? Na Assembleia. Então, ele não pode presidir, porque ele poderá e deverá, né, se realmente for constatado algum erro, algum desvio, ele responderá criminalmente e civilmente. E é o momento de ele prestar conta. Então, qual que é a essência da Assembleia Ordinária? É a prestação de conta do síndico para todos. Então, é o momento de você ir e o momento de você cobrar o síndico. Então, hoje, a administradora pode ser primeiro, segundo, terceiro secretário? Não pode. A Assembleia pode ser presidida pelo síndico e administradora? Eles podem organizar. Mas não é o secretário. Certo. Entendeu? Outra coisa, eu deixo bem claro aqui que o síndico, ele pode ser um próprio condômino, ele pode ser um inquilino e ele pode ser um síndico profissional. Certo. Justamente a questão do síndico profissional eu considero uma coisa que foi regularizada recentemente, né? Mas aí eu veria a objeção que ele tem interesse, que ele é profissional daquela área e está ali para prestar esse serviço, né? Mas o síndico que é proprietário também, ele é dono. Tanto é que o síndico tem dois benefícios. Ele tem um salário e também ele é isento a pagar a cota. Quando ele é proprietário de alguma unidade do prédio. Quando ele é um inquilino, o inquilino não vai poder ter esse benefício. Por quê? Porque cabe o proprietário. Então o proprietário será isento. E automaticamente o proprietário passará sem isenção para o inquilino. Mas o aluguel ele tem que pagar. Inclusive, porque eu tenho casos assim, porque o inquilino pensou que ele iria ficar isento também o pagamento de locação. Não fica, porque eu sei que o isento é somente o condomínio, no caso, né, para benefício do proprietário. Do proprietário, exatamente. Então, hoje, um salário de um síndico, o menor valor é um salário mínimo. Um salário mínimo, se for o proprietário, ele é um salário mínimo, mais isenção da cota. Isso aí também vai variar aí de condomínio para condomínio, de que forma? Isso será pago também decidido na Assembleia Ordinária ou Extraordinária. Isso vai ficar decidido. Só uma coisa antes da gente ir para as perguntas. Esse síndico profissional, ele presta um serviço, então? Ele é um prestador de serviço, tem que pagar impostos. O que eu mais tenho de perguntas e pessoas com dúvida tem um síndico profissional, ele tem que pagar impostos? Tem que pagar impostos, e esses impostos são deduzidos na prestação de conta do condomínio. Então, o condomínio tem isenção pela prestação de conta, mas o síndico tem que pagar o ISS, a Previdência, são esses dois impostos, à primeira vista. Se ele for registrado, porque tem síndico prestador de serviço, que tem um contrato, não tem vínculo empregatício, e tem um síndico que ele é carteira assinada. Este aí tem que recolher todas as verbas como funcionário qualquer. O outro, que é o prestador de contas, ele tem que emitir a nota e tem que pagar impostos, e o condomínio, juntamente com a sua administradora, deduz aquele imposto junto com a prestação de contas. Bom, vamos agora responder as perguntas, então, recebidas pela internet. Eu tenho as perguntas aqui de cor que eu leio constantemente, né? Então, algumas coisas têm a ver justamente com a questão... Hoje, modernizou-se, né, que tem algumas administrações externas que cuidam da entrada e saída de pessoas. E tem havido muitos relatos de pessoas que acabam sendo
barradas e até sofrem consequências porque talvez não são conhecidas, são parentes ali do morador do prédio e etc. E muitas reclamações em cima desse sistema de segurança hoje oferecido para condôminos. Eu, na minha visão, eu vejo um pouquinho, é uma coisa segura, mas, por exemplo, eu fui num condomínio, era à noite, toquei, a pessoa estava no banheiro, não pôde atender, e eu fiquei na portaria do prédio, sujeito a assaltos e uma série de coisas. Depois, quando a pessoa, nossa, aconteceu isso, desculpa, e etc. Porque parecia que eles tinham que entrar em contato com o morador do prédio, para, o fulano está lá na porta, vai deixar ele entrar ou não, né? E aí, doutora, as pessoas perguntam muito sobre isso, né? Sim, isso é bastante complicado e acontece todo dia e toda hora. Até mesmo no nosso condomínio, isso acontece. O que se preconiza e o que é legal hoje? O síndico tem por obrigação saber quais são as unidades que são locadas e quais são os moradores, os proprietários são moradores. Ponto. Primeira coisa, é a ficha de identificação. Quando o inquilino ou quando o proprietário terá visitas, é de bom tom ele comunicar. Eu faço isso, eu vou ter visitas hoje. Eu ligo na portaria e falo, olha, aqui da unidade tal, ele já sabe, eu falo, oi, doutora Silene, me chama de doutora Silene, olha, às 9 horas ou às 21 horas eu vou receber visitas. Tudo bem? Tudo bem. Então é de bom tom fazer isso. Não é obrigatório, mas é de bom tom. Mas quando o Agora, caso de repente, externa? aí que tá. Seria de bom tom, é tudo de bom tom, bom senso. É você ligar para a administradora externa e dizer para ela que aquela pessoa chegará àquele horário. Aí, de repente, você recebeu uma visita que não se identificou e também não te comunicou. A visita surpresa, digamos assim. Geralmente é pai, mãe que vem de sopetão. Então, que vem de sopetão. Às vezes tem amigos, está passando, eu resolvi passar, chama a Silene aí. É de bom tom e de bom senso o seu amigo, o seu pai, sua mãe, ligar para você e dizer, olha filho, olha querido amigo, eu estou aqui embaixo. Pelo WhatsApp, pode ser, exatamente. Né? Então, não é bater de frente com o porteiro, porque isso aí vai trazer constrangimento. Então, eu estou passando pelo condomínio, eu tenho um amigo ali. O que me custa? É de bom tom e bom senso. Olha, eu estou aqui pertinho, tal, eu quero te visitar, tudo bem? Ah, obrigada, beleza. Então seria legal as pessoas comunicarem. Mesmo assim, o seu pai, sua mãe, seu vizinho não te ligou, de repente não conseguiu contato com você, o seu celular está descarregado, alguma coisa aconteceu, ele chega e fala, olha, eu quero falar com a doutora Silene. Bom, primeira coisa, temos um problema aí. O porteiro, eles têm realmente o nome de todas as unidades e dos proprietários, mas eles não são obrigados a saber que o meu apartamento é tal. Uhum. Então, de qualquer forma, tem que ser identificado. As pessoas hoje estão brigando por qualquer coisa, mas as coisas têm que ser bem analisadas. O porteiro, ele tem a relação de todos os proprietários e do locador, mas ele não é obrigado a saber a unidade de todo mundo. Não, você concorda? Nisso eu concordo. Então, outra coisa, questão de segurança. Exatamente. Chega uma pessoa lá, fala, eu vou no apartamento da fulana, mas não sabe o apartamento. Então. Aí você liga lá para fulana, né? Desculpa de eu falar assim, mas o que acontece? Ela, não, mas eu não conheço. Aconteceu aqui comigo. Não, uma pessoa se apresentou lá na portaria, me chamo fulana, tá aqui embaixo. Falei, tá aqui embaixo porque eu não estou esperando ninguém, nem conheço. Então, não deixa entrar. Então, gente, brigar, esse tipo de briga realmente não dá em nada e muitas das vezes essa briga que você tem pode se tornar contra você. Porque é uma questão de segurança. Chega uma pessoa lá, eu quero falar com a doutora Silene. Tá, doutora Silene de onde? Eu não sei, interfona para ela. Não, não pode. E se me interfonar, o porteiro vai falar, doutora Silene, tem alguém aqui fulano de tal, querendo falar com a senhora e subir. Eu vou falar, olha, eu conheço ou não conheço. Pode ou não pode, é questão de segurança. Isso. Então, eu vejo, para mim, eu estou dizendo como proprietária e que mora em um condomínio. Eu prefiro 1000 vezes ter esse tipo de aborrecimento, mas ter segurança. Porque, de repente, a pessoa se conhece, sabe quem eu sou. Esse tipo de coisa. O porteiro achou que está tudo bem e, de repente, a minha porta tem alguém batendo ou tentando entrar,
eu prefiro ser incomodada. Então, gente, vamos pensar direitinho. É questão de segurança em primeiro lugar. Questão de segurança em primeiro lugar. Então, ainda mais hoje em dia que tem tudo quanto é tipo de malandragem, né? Tem. Olha, teve uns 5 anos atrás, alguém se passou pela NET e não era da NET. Você imaginou se o porteiro tivesse deixado entrar? Eu tinha sido assaltado ou outro apartamento. Exatamente. Né? E outra coisa, um condomínio, lógico que vai depender do tamanho do condomínio. Um condomínio médio para porte grande tem que ter de 2 a 3 pessoas na portaria. Porque um pode estar jantando, o outro pode estar almoçando, jantando ou almoçando, e o outro tem que ficar na portaria. Se for durante o dia, o zelador fica aquela hora que eles estiverem almoçando. Ah, doutora, mas dá vínculo, dá acúmulo de função? Não, não dá para o zelador. Por incrível que pareça, o nosso código e já está pacificado que durante o dia, quando os porteiros estiverem almoçando, lanchando, o zelador poderá ficar aquele tempo, ou o síndico, não dá acúmulo de função. Então, o que eu aconselho? Se for um apartamento, se for um prédio pequenininho e só tem um porteiro, muito que bem você vai ter esse aborrecimento, de repente ele está no banheiro. É cabível e vai ter que ficar com isso aí. Agora, se for um condomínio superior a 50 unidades, bem superior a 50 unidades, tem que ter 2 pessoas na portaria. Um sai e o outro fica. Ou combina com o zelador ou com o síndico para ele descer e ficar. Mas a portaria nunca se deve ficar sozinha. Então eu deixo bem claro. Tem esses aborrecimentos? Tem. Mas o condomínio tem que tomar muito cuidado. Até essa questão do assunto do acúmulo de função é uma pergunta que a gente vai responder no próximo programa, porque muitas dúvidas se tem com respeito a zelador, porteiros, quais são as funções e obrigações dele. Vamos encerrando então o dia a dia aqui com o seu condomínio, com a doutora Sirlene Alexandre, que mais uma vez deixa aí o seu contato para que você possa ter esses esclarecimentos diretamente com ela. E aliás também precisando aqui da nossa participação aqui no Tele Brasil Notícias, nós temos o nosso e-mail também, que é telebrasilnoticias@gmail.com, onde você também pode direcionar suas dúvidas e pode estar aí participando também ativamente do condomínio dia a dia. Mas, doutora, deixa aí as suas informações. Sim, vocês podem enviar um e-mail para ele, de repente, se vocês quiserem que eu converse, deixa o celular que ele me passa, né? Isso. Tá bom, gente? Então é 011 São Paulo, 997-686749 é meu WhatsApp. Condomínio, dia a dia. Muito bem, vamos falar de cultura também aqui em São Paulo. A Pinacoteca, localizada ali na região da Luz, aqui em São Paulo, acabou de ganhar mais um prédio e se tornou um dos maiores da América Latina. Vamos observar. Pina Contemporânea, inauguração. E esse espaço novo é uma grande praça coberta que fica no mesmo quarteirão da sede da Pinacoteca. A gente consegue enxergar daqui, lá o prédio da sede da Pinacoteca, e fica afastado desse prédio ali por um pedacinho do Jardim da Luz. E quem entra aqui na Pinacoteca Contemporânea, que é toda aberta, já dá de cara com essa grande escultura do Tunga, uma escultura de grande proporção. Aqui tem 2 exposições em cartaz nas galerias que foram inauguradas. A Chão da Praça, que reúne 60 peças do acervo sob curadoria da Ana Maria Maia e do Yuri Quevedo, e também uma exposição da artista sul-coreana Hegyu Yugi. E essas exposições elas ficam abertas com visitação gratuita ao longo desse mês até o dia 4 de abril. Mas como a gente pode ver, grande parte do prédio ele já é aberto ao público. Só as galerias que depois vão passar a ter controle de entrada. E o projeto desse prédio ele começou em 2015. Ele ocupa uma antiga escola estadual e recebeu investimentos de 80 milhões de reais entre verbas públicas e privadas. Esse é o 3º prédio a integrar a Pinacoteca de São Paulo, consagrando o museu como um dos maiores da América Latina, com 22 mil metros quadrados e potencial para receber mais de 1 milhão de visitantes por ano. Os outros prédios da Pina, como a gente chama afetivamente o museu, é a sede aqui na Luz, e a Pina Estação, um espaço expositivo que ocupa alguns andares do prédio da Estação da Luz. E agora a gente tem a Pinacoteca Contemporânea, que inaugura com algumas pequenas obras ainda por terminar, aqui num jardim lateral, e também o café dentro do museu.
Isso tudo deve ser concluído ao longo das terças-feiras, que é quando o museu fica fechado para visitação. Nesse mês de inauguração, como eu comentei mais cedo, a entrada toda é gratuita, então a gente pode aproveitar para ver essas exposições em cartaz. E vamos falar agora então das belezas nacionais aqui do Brasil. Conhecida pelos atrativos naturais, e a cidade do Rio de Janeiro tem também alguns grandes destaques arquitetônicos. E um destes é o Real Gabinete Português de Leitura, espaço no centro da cidade, que foi eleito como uma das 10 bibliotecas mais bonitas do mundo. A prova dessa beleza é a grande quantidade de turistas e cariocas que visitam o Real Gabinete Português de Leitura todos os dias. Construído no século XIX e inaugurado pela Princesa Isabel, a biblioteca foi criada inicialmente para ampliar os conhecimentos dos portugueses que residiam na então capital do Império. O Real Gabinete se transformou em biblioteca pública em 1900 e qualquer pessoa passou a ter acesso aos livros. O prédio tem um estilo arquitetônico que resgata o gótico renascentista do período neomanuelino. São estantes gigantescas com diversas obras raras. E aqui está o maior acervo da literatura lusitana fora de Portugal. São 350 mil livros e 185 anos de história. A visitação aqui ao Real Gabinete Português de Leitura é gratuita e o espaço abre das 10 da manhã às 5 da tarde em dias úteis. Como sempre dizemos, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência, está chegando ao seu final. Antes de encerrarmos, vamos falar sobre a homenagem na Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, que foi este ano, para o mestre Damasceno, que é o criador do Búfalo Bumbá, na ilha do Marajó. Vamos lá pular fogueira, meu compadre. Ele nasceu numa comunidade quilombola da cidade de Salvaterra, na ilha de Marajó, e se tornou um dos grandes nomes da cultura popular paraense. Este ano, o mestre Damasceno completa meio século de carreira musical com mais de 400 composições. Mestre Damasceno está lançando um novo álbum e vai conversar um pouquinho com a gente sobre ele. Queria que o senhor contasse pra gente, mestre, quais são as composições que tem no seu novo álbum? Esse novo álbum ele vem com 9 composições, sendo que tem Búfalo Bumbá. Búfalo Bumbá é do Marajó, mostra a natureza que vem dos campos maior. Búfalo Bumbá também é o nome do quarto álbum de mestre Damasceno com o grupo Nativos Marajoara, e é ainda uma espécie de versão do Boi Bumbá criada por ele. Linda Salvaterra, tu me faz sorrir, é chamada de princesa do Rio Paracauari. Eu saí, não foi pelo búfalo, eu saí pelo Boi Bumbá, que era o que já tinha na história do Pará. E também já escutava o Bumba Meu Boi, que já vinha também de Maranhão. Só que depois, com o tempo, eu pensei, porque eu estou no Marajó, e achava que o búfalo devia ser valorizado através de um enredo que contasse um pouco da história do búfalo, sabe? Então foi aí que eu inventei o Búfalo Bumbá. Da ilha do Marajó. Quais são os ritmos que estão presentes no seu novo trabalho? O trabalho está toada e carimbó. Taína é uma índia cheirosa da ilha do Marajó. Taína é uma índia cheirosa da ilha do Marajó. Cadê o boi, o mandingueiro, sonha? Queria que o senhor contasse também um pouquinho pra gente sobre a sua participação no Carnaval Carioca. Como é que foi desfilar numa escola de samba aqui no Rio? O mandingueiro, sonha. Meu Deus, não tem medo de careta, esse boi da cara preta do estado do Pará. Nós convidaram, nós estávamos na nossa cidade, quando recebemos o convite que nós seríamos homenageados na Marquês de Sapucaí. Aí nós fizemos tudo para chegar até aqui e mostrar o nosso potencial, o quanto a gente é capaz, e dizer que nós estamos vivos, nós somos de uma comunidade quilombola do Salvar, somos deficientes visual aos 19 anos, mas não se entregamos
de deixar a cultura popular. Nós sempre se reanimemos, achava que a gente era capaz. Inventemos o Búfalo Bumbá, que é o que nós trouxemos hoje para a Marquês de Sapucaí, porque como a gente é filho de um Marajó e sabe que o animal ícone do Marajó é o búfalo, quando tu fala em Marajó é búfalo, e também gostamos de cantar muito o carimbó, sabe? Ai, morena, oi, pra fora, E este foi o Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência e o apoio aos técnicos do João Vitor e do Pedro Henrique, e volta na semana que vem. Tele Brasil Notícias.